Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Ordem do Dia. No programa de hoje vamos falar do interior. O Governo estabeleceu como prioridade diminuir as assimetrias no país e para isso decidiu reforçar os apoios às empresas que se instalam no interior já a partir do próximo ano. Será esta medida capaz de fixar mais gente no interior do país? Este tipo de apoios promove a coesão territorial? É isso mesmo que tentamos perceber no programa de hoje. São nossos convidados Fernando Queiroga, juntam-se a nós à distância. Fernando Queiroga, que é presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso e também presidente da Câmara Municipal de Boticas, e também o presidente da Nervir, Mário Rodrigues, é da Associação Empresarial de Vila Real. Agradeço aos dois por estarem connosco nesta tarde. Apoios no interior, Sr. Presidente Fernando Queiroga, não é propriamente nova esta medida de tentar encontrar aqui mecanismos de apoio para que empresas e pessoas se acabam por fixar no interior. E, portanto, também aquilo que é a sua experiência, claramente, certamente, este tipo de apoios e o reforço de apoios é sempre bem-vindo, mas gostava também de o ouvir sobre a eficácia deste tipo de medidas. Certamente, de forma isolada, é preciso fazer mais para que estas medidas acabem por resultar em ganhos efetivos? Bom, antes de mais, boa tarde também ao profissional e ao colega de painel, e agradecer também este convite para estar aqui neste debate, que é importante para estas regiões do interior. Bom, eu começo por dizer que estas medidas são bem-vindas. Tudo que venha de encontro para a dita coesão territorial são bem-vindas, são bem aceites e nós agradecemos imenso. Agora, é preciso, estas situações, e outra coisa que também convém dizer, de facto, este governo estamos a habituar que o que vai prometendo vai cumprindo. E, portanto, espero que esta não seja mais uma medida também que fique no papel e que seja efetiva. Porque já houve tentativas de redução de IRCs, de derramas, de IVAs e não sei o quê, e depois isto foram muito pífias, por assim dizer, medidas que não resultaram na eficácia da instalação de empresas. E vamos a dois casos muito concretos. A situação desta Sino do Alto Tâmega e Barroso, veja-se as zonas empresariais de Chaves, de Vila Pouca ou de Ribeira de Pena. Porque é que tem alguma pujança maior? Porque tem boas vias de acesso. Em contrapartida, quer Valpaços, quer Boticas, quer Montalegre, as vias de acesso são uma condicionante muito grande para a instalação de empresas. E, portanto, aqui começa a haver o problema. Depois, deixe-me dizer-lhe que, e dou o exemplo de Boticas. Boticas, a minha geração, por exemplo, está fixada, neste momento, grande parte da minha geração ficou fixada em Boticas, porque conseguimos trazer para Boticas uma unidade industrial de fabrico de redes de pesca. Imagine-se em Boticas, longe do mar, uma fábrica que emprega cerca de 230 pessoas e, portanto, fixou aqui muita gente. Este é um esforço que a autarquia fez, que a autarquia que andou, por assim dizer, a pedir e a fazer o seu merchandising para atrair esta empresa. E com medidas também de incentivo, certamente, Sr. Presidente, para que isso aconteça. Exatamente. Eu ia chegar aí porque nós temos duas zonas empresariais e uma que, desde que eu tomei estas funções, fizemos um regulamento em que incentivamos desde a isenção do IMI, do IMT, da derrama, damos também um apoio financeiro mediante os postos de trabalho a serem criados. Se tinha postos de trabalho por exemplo, até 4 postos de trabalho, pagávamos durante 2 anos até 50 meses, 50% dos vencimentos, de 5 a 10, ia subindo sucessivamente. Para quê? Para que esta juventude e esta gente de Boticas se fixasse aqui. Porque não vale a pena nós falarmos em coesão territorial se não houver uma coisa, que é o emprego. Se as pessoas, por mais qualidade de vida que tenham, por mais bem-estar que tenham, se não houver no final do mês uma garantia de vencimento, as pessoas saem. E, portanto, foi isto que fizemos. Agora, naturalmente, e deixe-me já dizer, depois desenvolveremos naturalmente no decorrer da nossa conversa, há aqui
uns custos acrescidos que todas as empresas que vêm para aqui nos reportam. Para já, a potência da energia que necessitam para a sua instalação não é suficiente. E nós estamos a falar no Manuto 3, acima do Alto Tâmega Barroso, que produz energia limpa, quer hídrica, quer eólica, que é autossuficiente para estes 6 municípios. E imagine-se, não tem potência suficiente para a instalação de algumas unidades fabris. Portanto, aqui não é só esta questão dos incentivos, mas também é criar condições, infraestruturas para que as empresas se instalem nestes territórios, e aí não tenho dúvidas que se isto for conseguido, os territórios começam a ser mais povoados e as pessoas não saem daqui, não saem para o litoral, não imigram, porque aqui há qualidade de vida, existe qualidade de vida. Agora, outra situação, em paralelo também, não podemos dizer às empresas que venham para cá, dizer às pessoas que se fixem cá nos seus empregos e depois fechamos serviços públicos como temos feito até aqui. Portanto, as pessoas, e vamos falar no caso das pediatrias, por exemplo, quer ser um casal jovem que venha para aqui, naturalmente com distância de 70, 100 quilómetros, alguma urgência que surja, que tem que se dirigir para o hospital de Vila Real, garantidamente que pensam 2 vezes porque está... Essa questão dos serviços. Eu vou querer ouvi-lo também sobre essa questão da saúde daqui a pouco. O Presidente Fernando Queiroga falava aí das questões da saúde e de outro tipo de serviços que, por um lado, o interior foi perdendo e, por outro, há necessidade até de regressar e reforçar outro tipo de serviços. Falou especificamente da saúde e temos também uma notícia fresca desta semana em que a Ministra, que esteve no Parlamento ontem, admitiu a possibilidade de criar o LS do Alto Tâmega e Barroso. Desde logo, como é que viu essa possibilidade, essa notícia? Não era algo de novo, mas agora ganha um bocadinho mais de força com as palavras da Ministra. Era essencial também que essa reorganização dos serviços de saúde fosse feita para ajudar este objetivo máximo da coesão? Sem dúvida. Sem dúvida, e nós desde o início, quando foi criado esta coisa das OLS, e dividir isto desta forma que foi atamancada, deixe-me chamá-la assim mesmo, que foi meia atamancada. Isto foi quase como as divisões administrativas, e estou à vontade, foi no meu governo, no governo do meu partido, que fez esta questão das divisões administrativas das CIMs, e não é que a minha esteja mal, acima do Alto Tâmega Barroso, mas, por exemplo, acima do Douro. Como é que se pode gerir um território de Mesão Frio a Freixo de Espada à Cinta? Não é viável. Mas falamos então das OLS. Nós, desde o início, acima do Alto Tâmega e Barroso, sempre se opôs a esta reorganização da saúde, porque nós conhecemos o nosso território, sabemos da nossa orografia, conhecemos as vias de acesso e de mobilidade, que são muito, muito sinuosas. A mobilidade em termos de transportes públicos é inexistente ou pouco, e as que existem são as câmaras que estão a suportar, e, portanto, verter tudo para Vila Real, nós sabíamos, e veio a acontecer algumas infelicidades, que a distância era uma condicionante muito grave para que as pessoas ficassem aqui. E, portanto, agora, nós sempre nos opusemos, e aqui não há questão de diferenças políticas dos autarcas. Foi por unanimidade, sempre nos manifestamos e a decisão foi unânime em nos opormos a isso. Tanto é que na eleição do representante dos municípios na OLS, Trás-os-Montes e Alto Douro, acima do Alto Tâmega, não votou. Não é questões pessoais, é uma questão de estratégia e de visão da saúde para o território. E, portanto, ou seja, é essencial dar mais autonomia ao Hospital de Chaves, neste caso é de Chaves que estamos a falar, para que a região também fique beneficiada. É fundamental. Repare que o Concelho de Montalegre tem só a dimensão da Ilha da Madeira. 800 e tal quilómetros quadrados. Portanto, como é que alguém que queira viver nestes territórios de interior, que continua a preservar a nossa paisagem, que Boticas e Montalegre está considerada património agrícola mundial, e portanto é porque existem pessoas, é porque continuam as pessoas a tratar deste território, desta paisagem. Como é que vão continuar lá a ficar, sabendo de antemão que alguma coisa que tem que ir a correr para Vila Real? Portanto, as pessoas, naturalmente, que isso era uma coisa que as afastava. Agora, a criação da OLS, além de uma promessa
ainda presidente do partido, na altura, que deu a volta aos 308 municípios e que veio auscultar a população, os profissionais de saúde, os autarcas, em que lhe fomos dizendo que era fundamental um dia se fosse primeiro-ministro, e foi mais cedo do que pensávamos, que a aliança era fundamental. E agora veio-se a cumprir essa promessa e ficamos muito satisfeitos, apesar de também ter esta noção, uma ou duas especialidades, não quero aqui concretizar, que pode eventualmente, fruto até dos investimentos públicos, nós também temos que ser racionais, que tenha que ser em Vila Real, mas serviços fundamentais como a pediatria, por exemplo, naturalmente, o serviço de urgências tem que estar capacitado para socorrer estes 6 municípios, mas estes têm que estar instanciados no Hospital de Chaves e garantidamente. Nós podemos falhar numa outra área qualquer, mas na saúde, e viu-se agora recentemente, nós na saúde não podemos falhar e, portanto, vemos com muito gosto, com muito bom agrado, esta medida anunciada pela Sra. Ministra, que vai de encontro às reivindicações de todos os autarcas desta cima do Altâmega Barroso. Muito bem, meus senhores, já vamos voltar à conversa para falar do interior, dos apoios ao interior, de que forma é que efetivamente esses apoios se podem traduzir num maior desenvolvimento do interior, que também falou há pouco, não só das acessibilidades, que também muitos projetos vão nesse sentido, mas esta ideia também de diminuir a burocracia deixada aqui por parte dos empresários, esta espécie de via verde, a questão dos licenciamentos, a questão muitas vezes até do 5G e da rede, que é outra das questões muitas vezes levantada pelas empresas. Como é que se pode efetivamente acelerar processos? Bom, olha, para já aceleram-se os processos porque o Presidente da Câmara anda a correr para Lisboa, a tratar dos processos, porque senão as coisas não andam. Temos uma administração pública em alguns setores que está muito fechada. Aqui há bem pouco tempo faziam atendimento só por telefone, porque aproveitaram aquela questão do Covid e, portanto, estavam mais confortáveis só por marcação. E essa questão da burocracia é, de facto, um aspecto fundamental. Mas deixe-me só pegar na questão que há pouco o colega estava a falar, na questão da TSU e dos impostos. O que nós sentimos é que um empresário, ao fim do mês, ele anda umas noites valentes sem dormir. Porque é preciso, o encargo que cai sobre os empresários é muito alto. E nós, se de facto queremos trazer gente para estes territórios, então vamos. Eu propunha aqui, e permita-me esta expressão, fazer um pacto de regime. Todos os partidos que lançam medidas avulsas, umas para aqui, outras para lá, mas quer dizer, nunca há, e depois se é o partido que está no governo a propor uma coisa e já são contra, e portanto havia de haver aqui um pacto de regime durante 10 anos, portanto as medidas são estas, independentemente de quem lá esteja. E assim havia também uma garantia por parte dos empresários, vamos investir, mas sabemos que durante este X tempo isto não é alterado e portanto estamos estabilizados. É a tal certeza que também os empresários precisam. Mas falou aí noutro aspecto que se diz tanto estas vias de comunicação, não são só rodoviárias, mas nós até estamos, e o colega falou aí muito bem, nós estamos aqui muito perto de Espanha e temos essa vantagem do escoamento para a Europa. Estamos perto, mas estamos, deixe-me dizer-lhe que Chaves, por exemplo, estamos a meia hora do TGV. E não há uma visão estratégica do país dizer assim, vamos fazer uma ligação ferroviária até à Godinha para haver mais escoamento e haver esta possibilidade de alavancar estes nossos produtos que se produzem nesta região. Portanto, não está a haver essa visão estratégica. Mas falando das vias de comunicação, não só as terrestres, nem só as ferroviárias, já não falo nas aéreas, que agora também não existem, mas há aqui a questão das vias de comunicação digital. Eu sinto também em muitos empresários que têm muita dificuldade, não têm potência a internet para chegar e hoje cada vez mais é fundamental em qualquer empresa que se instale ter capacidade de transmitir meios. E essa é uma das dificuldades
que já vem há 2 ou 3 anos, foi anunciado que iria ser expandida a rede de fibra óptica por todo o país, mas nós aqui, falamos no 5G, mas nós aqui sítios ainda nem 3G tem. E já agora deixam-me falar noutra particularidade, nisto da questão do povoamento destes territórios. Por vezes há medidas que condicionam e muito a presença de gente neste território. E falo que não tem a ver e não tem, também entronca um pouco nisto da questão de gente no território. As ditas cartas de perigosidade que foram lançadas aqui há ano e meio, em que, e só um exemplo com dados concretos para que todos percebam do que estamos a falar. O Conselho de Ticas, aliás, os municípios de Altâmega e Barroso estão todos na mesma situação, mas o Conselho de Ticas tinha uma carta de perigosidade onde 20% do seu território estava em alto risco de incêndio. Com esta imposição da nova carta de perigosidade, passava para 80% de alto risco de incêndio. O que é que isto quer dizer? O pequeno proprietário, o pequeno agricultor, aquela família que se queria instalar para a sua agricultura familiar, não pode construir um estábulo, não pode fazer uma bacaria, não pode fazer um armazém. E isto também contribui para o povoamento do território, assim como contribui não só para a produção de produtos de boa qualidade que nós temos nessa região, mas de facto para se instalarem nestes concelhos, para que haja mais nascimentos e para que haja mais gente. E por fim, deixe-me dizer-lhe outra situação. Nós, e aqui tem muita influência o Presidente da Câmara, é o mais preocupado, quer gente no seu território, apesar das infraestruturas que tem, das condições que tem, dos apoios que dá, e deixe-me dizer-lhe que eu, desde que o apoio à natalidade, o incentivo para a natalidade, o pagamento das refeições, a oferta dos manuais escolares, enfim, o transporte escolar, uma série de incentivos que nós criamos. Mas há aqui situações que dependem exclusivamente do governo. E não é destas isenções, destes benefícios, é exclusivamente do governo. E eu vou aqui há uns anos atrás. Foi instalada a linha Saúde 24, que foi instalada algures nos arredores de Lisboa. Pergunto eu, porquê é que não vinha para um Conselho de Interior? Que estão, supostamente, é o que me dizem, cerca de 2.000 técnicos de saúde a trabalhar nesse call center. Porquê é que não vem? É ter linhas telefónicas, é ter base digital, ter internet e fazem o atendimento. É uma ideia. A economia que fazia circular nesse concelho onde ficasse instalado ou noutros concelhos que estavam à volta, garantidamente, que essa era uma das medidas que repovoava estes territórios, sem sombra de dúvida. Muito obrigada também ao Sr. Presidente Fernando Queiroga, ajuda que nos deu também a perceber os problemas do interior do país. Foi o tema que levamos até si esta quarta-feira. Amanhã há um novo tema na ordem do dia e a seguir este programa. Consultório com a Alexandra Costa Martins. Fique desse lado, na companhia do Porto Canal.